E aí, galera do sexto ano, professor Jairo chegando para mais uma aula de arte. Tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Tudo tranquilo? Pois é. E aí, resolvendo as tarefas? Espero que sim. Espero que você tenha ido lá no AVA, tenha resolvido as tarefas do AVA. Eu estou de olho e a coordenação com certeza. Então vamos lá, produzir porque nós estamos em casa, mas não é férias. Então vamos lá. Hoje nós vamos fazer a correção da nossa tarefa, que foi a tarefa proposta na última aula de arte. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre essas atividades e logo em seguida nós damos sequência à nossa aula. Fique atento, senta aí, pega teu material, teu livro, teu caderno, porque nós estamos começando a nossa aula de arte. Espero que você goste e com certeza nós estaremos juntos nesse encontro, em outros encontros, até voltarmos para a nossa sala de aula. Então vamos lá. Tem algumas questões que são importantes da gente estar discutindo. E aí, nessa discussão, a gente precisa compreender. Algumas questões, elas foram programadas para serem realizadas em grupo, em sala de aula, ou talvez em grupo por equipes. Mas como nós não estamos com essa possibilidade, devido ao isolamento social, nós vamos agora trazer um pouco dessas informações. E eu sei que vocês produziram essas tarefas individualmente. Então vamos lá, no Interação diz o seguinte: em grupo, então como você já sabe, individual, um beatbox, você deverá ouvir um beatbox e tentar imitar os sons que ele faz. Então você poderia ir lá na internet, procurar um youtuber, e aí sim você poderia ver como é feito todo esse processo do beatbox, e a partir daí você produzir o teu som, tá bom? Então vamos lá. Agora com sua equipe, escolha algumas músicas nas quais apareçam ostinatos rítmicos, melódicos, identifique os ostinatos e depois acompanhe-os com a voz ou com percussão corporal. No rap há diversos ostinatos. Então, o que é ostinatos? A gente precisa entender primeiro o que são ostinatos para que a gente possa dar sequência na explicação baseada naquilo que vocês produziram em casa. Então vamos lá. Ostinatos é uma sequência de ritmos ou melodias que se repetem muitas vezes em uma música ou até durante a música toda. Então é uma sequência de ritmos ou melodia. Então a tarefa está dizendo o seguinte: você em casa vai ouvir um beatbox e logo em seguida você vai produzir som com o seu corpo, tá? Então é isso que a tarefa está propondo para você nesse dia. Então, eu espero que você tenha realizado essa tarefa, tenha convidado seus pais ou seus irmãos. Se você não tem irmãos, você pode convidar tios, primos, para eles ouvirem sua apresentação, tá? Então, aqui é a primeira tarefa que nós estamos trabalhando. Nós vamos para a segunda tarefa agora. A segunda tarefa. Bom, fazendo música com o corpo, relacionando conceitos. Eu acredito que na última aula vocês perceberam que nós trouxemos para vocês esse conceito, esse organograma, essa distribuição acerca do corpo no que diz respeito à música. Então agora nós vamos trazer as definições em relação aos sons involuntários, tá? Os sons vocais e os sons voluntários. Nós vamos trazer agora para que você possa compreender como ficaria as respostas baseada nesse organograma. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui, o corpo, ele emite sons involuntários. Estão lembrando que eu vim aqui o quadro, que eu expliquei para vocês, que eu trouxe as informações. Então, você tem aqui as informações e agora você vai ter um acesso às respostas. Então, vamos lá. O corpo emite sons involuntários, o corpo emite sons vocais e o corpo emite sons voluntários. Professor, você pode relembrar para a gente? Beleza, vamos lá tentar relembrar para que a gente possa entender. Existem os sons involuntários, existem os sons voluntários e os sons vocais. Então até aí tudo bem? Beleza, então nós estamos conseguindo compreender. Então o que são os sons involuntários? Vamos lá primeiro para os sons involuntários. Os sons involuntários são justamente esses: espirro, soluço. Esses fazem parte dos sons involuntários, tá? Bom, professor, e agora o senhor está aí explicando sobre os sons involuntários, agora sobre os sons voluntários. Vamos aos sons voluntários. Os sons voluntários, eles vão estar enquadrados dentro disso aqui. E o que é isso aqui? É as palmas, tá? Que vai entrar nesse contexto.
Nós vamos ter também percussão com o corpo, que são as batidas que você pode provocar através do seu corpo. Lembra que na última aula nós falamos que o corpo ele produz som, que é uma percussão. Então, é nesse sentido. Também batidas de pé, você pode bater o seu pé e você vai conseguir ouvir o que o seu pé vai produzir, óbvio que é som, tá? E nós vamos encontrar nas palmas um exemplo de uma dança e música também, que é o flamenco. Isso está inserido dentro desse contexto das palmas. Beleza? Até aí, estamos entendendo? Sim, estamos entendendo. A percussão corporal, o exemplo que eles traz é o Barbatuques. Lembra que é o grupo onde eles se organizaram e eles começaram a desbravar a música através das batidas. Então, cada batida que eles estão proporcionando no seu corpo, eles estão produzindo musicalidade. E isso é interessante a gente conhecer dentro da nossa correção, tá? Um outro ponto que tem nessa correção, que a gente vai agora trazer para vocês, é a seguinte, que está inserido nos sons vocais. Então, vamos lá, na distribuição dos sons vocais, correção da tarefa, você que está aí, preste atenção. Sons vocais vai ser o beatbox, o canto. Então, eles vão estar inseridos nessa perspectiva. O canto relaciona-se com afinação, tá? Afinação. E o beatbox, como a gente já trouxe na aula passada, eu já reforcei no início dessa aula, que é justamente os ritmos que são produzidos através da boca, né, que você consegue utilizar algumas técnicas. Então tá aí a nossa correção da atividade da última aula. Agora nós vamos para a nossa aula de hoje, tá? Que você fique atento às nossas indagações, questionamentos que nós vamos fazer sobre o capítulo. A gente continua falando e hoje nós vamos falar sobre o corpo como suporte da arte. Então eu gostaria de começar trazendo para vocês uma pergunta bacana que eu gerei, que diz o seguinte: você já parou para pensar que o nosso corpo ele tem a capacidade de ser um suporte para a arte? Eu quero que você pense sobre isso. Você já parou para imaginar sobre isso? Pois é. O nosso corpo ele tem a capacidade de produzir, tá? Suporte para que a arte venha a ser desenvolvida. E a gente começa a discussão desse tema trazendo uma imagem bacana de um índio. E aqui a gente vai ver um misto de cultura sendo apresentada na imagem desse índio. Seja os desenhos grafite nos braços, ou tatuagens, ou pintura corporal, a gente está contemplando essa imagem desse índio. Bacana, né? Pois é, isso é justamente a pintura corporal. É a partir daí que a gente vai trabalhar esses questionamentos, né? A importância de entender sobre isso, já que o nosso capítulo fala sobre corpo e arte, essa mistura do nosso corpo com a arte, tá bom? Vamos lá, dando sequência. Vamos nós. Da pintura de cavalete à pintura corporal. O mais interessante é que a arte ela tem uma liberdade de se apresentar de várias formas. Então, eu percebo que esses livros que vieram agora nesse período, 6º, 7º, 8º e 9º, trouxeram uma ênfase grande em relação ao quadro da Mona Lisa. Então, nós temos aqui também, na turma do 6º ano, um quadro da Mona Lisa. E o mais interessante é que a Mona Lisa ela vai sendo projetada, ou seja, pintada, recriada por vários artistas. Então o quadro da Mona Lisa se tornou um quadro importantíssimo para o mundo da arte. Então nós vamos falar um pouco sobre ele e estar atentos justamente ao tema da nossa aula, que vai trazer uma reflexão justamente sobre da pintura dos cavaletes à pintura corporal. O que é isso, professor? Ora, ele está dizendo que justamente está saindo aquela ideia de que pintura era onde o artista, o pintor, estava lá pintando em uma tela e simplesmente parava aí. Nós estamos trazendo para uma outra dimensão, uma dimensão mais ampla. Que dimensão é essa, professor? Nós estamos tirando dos cavaletes aquela pintura e nós estamos levando uma pintura mais ampla para uma pintura corporal.
E a base para essa discussão é justamente os índios. Percebam que os índios, por anos e anos, eles já trabalham e desenvolvem essa técnica, né? A pintura corporal, utilizando elementos da natureza. Então, aí você já vai conseguir perceber que existe a mistura da cultura, existe a mistura do conhecimento popular em um único ambiente, tá? Então, vamos lá, trazendo algumas informações para que você possamos compreender um pouco mais sobre essa ideia da pintura do cavalete sendo levado à pintura corporal. Então vamos lá. Alguns quadros são muito famosos, como o da Mona Lisa, que é de 1503, de Leonardo da Vinci, ou 12 girassóis numa jarra, de 1888, de Vicente Van Gogh. Tem ainda Guernico, de 1937, de Pablo Picasso, e a Bolsa da Medusa, de 1819, de Teodoro. Essas pinturas têm muitas coisas em comum. São consideradas verdadeiras obras-primas. Então, seus criadores conseguiram trazer obras que até hoje elas são consagradas pelo mundo da arte. Se você discutir com um artista, discutir com um pintor ou algum professor de arte, você vai perceber que na sua fala, no seu discurso, ele vai direcionar justamente para essas questões, né? De quadros que são históricos e que fizeram, ao longo dos anos, muitos artistas se espelhar nessas obras. E aqui nós estamos trazendo isso como um paralelo. Para quê, professor? Para que a gente possa divulgar, para que a gente possa falar sobre a ideia da pintura corporal. Então vamos lá. Essas pinturas têm muitas coisas em comum, são consideradas verdadeiras obras-primas e seus criadores são reconhecidos mundialmente, embora nem todos tenham sido vistos como grandes artistas no seu tempo. É o caso de Vicente Van Gogh, que rompeu os padrões artísticos de sua época e acabou morrendo sem reconhecimento. Essas pinturas têm outras coisas em comum. Seus criadores usaram tinta a óleo sobre a madeira para pintar. Então foram obras importantíssimas, obras fantásticas que fazem parte de um acervo de cultura mundialmente conhecido. Então a pintura desses quadros hoje ela representa o que tem de melhor na classe artística. Então nós estamos iniciando hoje falando sobre essa ideia das pinturas que iniciaram em cavaletes e elas passaram logo em seguida justamente para a pintura corporal. Vamos a um pouco mais de informação. Bom, já que nós estamos iniciando a nossa discussão falando sobre a pintura em tela, falando sobre os grandes artistas, para que a gente chegue até a pintura corporal, então a gente precisa ter uma definição sobre a origem da tinta a óleo, né, que é tão usada, tão projetada sobre as telas. Então vamos lá. A invenção da tinta a óleo foi atribuída aos irmãos Van Eyck, pintores flamengos, no ano de 1410. No entanto, no Oriente encontraram-se estátuas e imagens de Buda usando um manto vermelho vivo pintado entre o século V, o século IX. Várias imagens do século VII foram pintadas com tinta a óleo muito antes dessa técnica ser conhecida no Ocidente. O mais interessante para que a gente possa compreender sobre essa técnica, tá, é que ela consegue transpor as barreiras, né? Ela consegue ir além do século e chegar até hoje na nossa atualidade. Então a gente consegue hoje compreender que essas tintas elas estão postas hoje como um recurso importantíssimo para que as pessoas possam estar produzindo. Então as grandes produções ainda se utilizam desse mecanismo, dessas pinturas, tá? Então vamos lá para que a gente possa compreender um pouco mais. No século VII, um monge da Alemanha chamado Teófilo escreveu um livro que mostrava a diluição das cores com óleo de linhaça, método empregado anteriormente quando as tintas eram preparadas e pintava-se com água e cola. Então você consegue compreender, você está acompanhando comigo, que ao longo da história da humanidade, essa tinta ela foi distribuída por vários locais. Sendo distribuídas de formas diferentes, pessoas conseguiram chegar a uma forma específica para realizar suas pinturas. Então é interessante, todo artista precisa conhecer um pouco sobre a ideia, sobre essa pintura, sobre essa tinta a óleo que vai ser levada aos quadros. No século XV, Antonello Messino também pintou em uma viagem para Flandres,
e fez a descoberta da tinta a óleo e, por inveja de outros pintores, foi apunhalado e morto. Na mesma época, Roger de Bruges ensinava o processo dos irmãos Van Eyck, ficando famoso por toda a Europa. Então foi um processo que se estendeu. Você percebe que ao longo do texto que eu estou lendo, muitas informações, muitas pessoas tentando descobrir técnicas até que chegou o momento aqui de um crime, né? Mas nós vamos dando sequência e percebam que na época essas informações elas eram valiosas, tá? E ao longo dos anos essa fórmula maravilhosa ela foi ficando popular e os grandes artistas de várias gerações conseguiram utilizar desse recurso. Então, vamos lá dando sequência à nossa aula para que a gente possa compreender um pouco mais sobre a arte. Vamos lá. Mesmo com todas essas vantagens, os próprios inventores, os Van, continuavam usando a técnica antiga com receio de risco de suas descobertas. Então, eles tinham essa dificuldade por conta que alguém pudesse descobrir que eles tinham a ideia ali da tinta a óleo. Então, hoje em dia, as tintas a óleo são feitas com pigmento e aglutinante, praticamente por meio do mesmo processo utilizado no século XV. Olha, mesmo se falando de evolução, algumas coisas permaneceram as mesmas. Isso é interessante a gente discutir aqui no nosso conteúdo de arte, tá? Vamos dando sequência, a gente está aprendendo um pouco sobre esse tipo de pigmento. Então vamos lá, a outras informações. Vamos lá. Informações sobre alguns pigmentos do passado. Então, o que eles utilizavam como pigmentação para utilizar nos quadros? Então vamos lá. Aqui nós temos a primeira ideia, tá? Que você vai olhar aí. Da conchonila ser extraída a cor carmim, tá? Eram necessários 700 mil conchochilas fêmeas para produzir 450 gramas de pigmento. Do murux se extraía a cor púrpura. Vamos lá. Eram necessários 10 mil murux para se produzir 1 grama de pigmento. Então vamos lá, algumas informações também sobre os pigmentos do passado, né, que eram utilizados para chegar àquele período em que se produziam os quadros. Então vamos lá, do lápis lazuli se extraía a cor azul, era um pigmento muito caro e poucas pessoas podiam obtê-los. Das múmias egípcias se extraía o pigmento marrom. Olha que esquisito, né? Então eram formas que se criavam para chegar a um processo de ter o material para realizar as pinturas, tá? Vamos lá, dando sequência. O pigmento era obtido com a trituração das múmias. Então olhem aí a forma como era produzido. Então hoje nós temos uma quantidade boa de material para a produção da tinta, ou seja, dessa tinta a óleo também. Vamos lá. Então nós temos aqui a informação que no século XVIII começaram a ser produzidos os primeiros pigmentos sintéticos. No século seguinte surgiram técnicas na produção dessas matérias que foram muito importantes para os artistas. Essas mudanças na produção dos pigmentos só foram possíveis em decorrência da Revolução Industrial. Então aqui a gente já está em um novo processo, né? Aqui já começa a modernização, aqui já começa o processo de Revolução Industrial e muda-se a estrutura de como é produzido justamente esse material. Vamos lá, dando sequência à nossa aula. No entanto, as primeiras tintas sintéticas apresentavam um grande problema. Eram tóxicas, pois tinham em sua composição elementos como o mercúrio, o chumbo e o cromo. Atualmente,
com as novas técnicas de produção, existem tintas que não prejudicam a saúde e que também apresentam uma verdadeira ou uma variedade muito grande de cores e tons. Então hoje você consegue compreender que as tintas, elas têm técnicas, ou seja, por exemplo, existe uma cor que você já pode pintar a parede e ela já vem com imã, para que você possa fixar produtos nessa tinta. Interessante, né? Também tinta que não vai prejudicar alguém que seja alérgico, enfim, vários tipos de tintas estão sendo produzidas. Tintas que deixam cheiro diferente ou tintas que já não tem mais cheiro, justamente para que as pessoas consigam produzir, possam pintar casas, elas possam organizar a sua vida como pintores, né? Tintas que não trazem nenhum problema, um tipo de alergia à pele também você vai encontrar, ok? Então vamos lá, trazendo a definição aqui. Bom, aqui nós vamos falar um pouco sobre a tatuagem com tinta a óleo. O mais interessante é que o nosso capítulo vai fazer uma abordagem de como era a produção de quadros lá na estrutura da moldura e depois a questão da pintura corporal, já que é o tema que nós estamos trabalhando hoje e enfatizando sobre a nossa aula. Então vamos lá. Tatuagem com tinta a óleo. Para realizar uma tatuagem são necessárias tintas especiais que penetram na pele. Então nós estamos aqui trazendo algumas informações referente ao capítulo sobre a pintura corporal. A pintura corporal, ela não quer dizer que no caso dos índios, por exemplo, que eles precisem tatuar o corpo com tinta que não saia mais. Mas os índios utilizam várias formas, plantas, e um desses é o urucu, que eles utilizam para fazer pintura no corpo. Essas pinturas elas saem, então os índios eles não utilizam muito esse tipo de pintura que é fixa no corpo, que, como está dizendo o texto, que penetram na pele, tá? Bem, e aí a gente traz para vocês essas informações, né, sobre a tatuagem, que são misturas de tintas e que elas vão de fato fixar na pele. Então, quando a gente traz essa discussão sobre a arte no corpo, a gente precisa também fazer uma reflexão que esse tipo de pintura ele vai permanecer para o resto da sua vida, né? Mas a discussão não é só voltada a essa questão da tatuagem no corpo, mas é trazer aqui evidências que falam sobre a utilização de pinturas corporais relacionadas aos índios, né? E os índios se utilizavam muito disso e ainda assim continua utilizando dessa forma, desse mecanismo, sem que ele consiga tatuar de fato o seu próprio corpo, tá? Aqui eu estou trazendo para vocês uma discussão que fala sobre a tatuagem, marcas da identidade. Então, no Ocidente, nos dias atuais, a tatuagem é uma técnica de decoração permanente na pele. Então, as pessoas trazem esse conceito. Outro grupo não concorda com a tatuagem, mas a gente está trazendo na nossa aula justamente para colocar para vocês que são técnicas que estão aí, tem pessoas que se preparam, que estudam para desenvolver desenhos no corpo. A gente não está aqui questionando se é legal ou não, mas a gente está trazendo para vocês a discussão que é apresentada no livro, tá? Isso é apresentada em vários segmentos, várias formas, e a gente traz para vocês com toda a informação possível, tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Eu quero agradecer a vocês por ficar aí sentado, por prestar atenção. Vai na sequência, resolve as tarefas, vai lá no AVA se você ainda não respondeu as tarefas e fica com a gente até o próximo encontro.